Jovem TV, feita para você. Já pensou em encontrar tudo para o seu pet em um só lugar? Aqui na Pelos e Patas você encontra variedade de rações, acessórios, medicamentos, além do melhor atendimento. Rua Américo Gomes, 33, Jardim Esperança, Cabo Frio. Atendemos também pelo WhatsApp 22 99864 6199. Pelos e Patas Pet Shop, o cuidado que seu pet merece. Atenção, moradores da região dos lagos! A Nova Costa chegou trazendo mudanças e melhorias para a sua TV e a sua internet. Já estamos expandindo a nossa rede de fibra e tudo isso você pode conferir através do nosso WhatsApp. E é aqui na Central da Nova Costa que tudo acontece, TV, internet e o suporte. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. E é aqui que começam os atendimentos. É somente você fazer sua assinatura, se cadastrar e já vai sair com login e senha, pronto para uso. O aplicativo é o site TV+. Ao clicar você consegue ter acesso aos canais locais, câmeras de diversos pontos turísticos da região dos lagos, culturas e variedades, notícias, esportes, filmes e séries e muito mais. E tem mais, temos pacote completo com TV e internet para você ficar sempre conectado. Você pode estar se conectando em até 3 dispositivos. E o nosso plano apenas com canais digitais está por R$ 39,90 nos 3 primeiros meses. A Nova Costa sempre pertinho de você. Mais do que uma joalheria, queremos participar dos melhores momentos da sua vida. Alianças, joias, relógios, restaurações e atendimento personalizado. Arte em ouro, porque você merece brilhar. Quer saborear o melhor acarajé da região? Aqui no Acarajé do Jô você encontra massa frita na hora, acarajé servido na mão ou no prato e muitas outras delícias. Angu com costela, dobradinha, mocotó, caldo verde, entre outros. Ambiente familiar e aquela cerveja gelada. Acarajé do Jô, Rua Maceió, número 11, ao lado da Farmácia Porto Alegre. WhatsApp Delivery 998393814. Acarajé do Jô, um pedacinho da Bahia pertinho de você. O uso de uniformes dentro da empresa mostra um diferente nível de organização e seriedade. Com isso, a Bordo Tudo é uma empresa comprometida com a qualidade e prazo de entrega. Trabalhamos com uniformes para condomínio, pousada, restaurantes, com material completo ou somente bordado. Crie uma identidade única para o seu negócio. Bordo Tudo, telefone e WhatsApp 22 98852 9493. Quer presentear aquela pessoa especial? Aqui na Toque de Amor você encontra lindos presentes. São variedades de cestas, buquês, canecas e se você desejar aquela telemensagem personalizada, é só falar com a gente. Toque de Amor, Rua Itajuru, 267, Loja 6, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99837 1606. Já pensou em uma academia completa? Aqui na Upfit você tem espaço amplo, climatizado, uma academia feita para todos, pensando na sua saúde física e mental. Venha para a Upfit, Rua José Antônio Sampaio, 173, Parque Riviera, Cabo Frio. Telefone 3031-0835. Olá pessoal, eu sou Paulo Carneiro, meu Instagram é Paulo Carneiro Brasil. Todas as segundas-feiras eu apresento a partir das 18 horas o Talk Show dos Lagos na Jovem TV. Talk Show da semana passada o tema foi inclusão, atenção às crianças atípicas e suporte às famílias atípicas. Tudo muito bem abordado pela especialista, a neuropsicopedagoga e coordenadora de projetos sociais, Aurélia Scarpati. Você poderá assistir essa e outras entrevistas sensacionais no canal da Jovem TV no YouTube
É só buscar Jovem TV RJ. E também no Facebook, Instagram e no Spotify. Não tem para onde ir, né? Vai lá, procura, seja no Facebook, no Instagram, no Spotify, em todo lugar. A Jovem TV e o Talk Show dos Lagos. Ao meu lado, o cartunista Zé Humor, com apoio cultural das lojas Nalim, do nosso amigo Zé Augusto Nalim. Além da caricatura do nosso convidado, Zé fará uma caricatura surpresa de uma pessoa homenageada pelo Nalim. Tudo bem, Zé? Tudo bem. Boa noite ao público aí da Jovem TV, do Talk Show dos Lagos. Hoje é um convidado super gente boa aí, nosso amigo. Ele vai falar aí quem vai ser o nosso entrevistado de hoje. Já foi divulgado, né? E as caricaturas com o patrocínio do Zé Augusto Nalim, da loja Nalim. Tamo junto. Maravilha. No Talk Show de hoje, recebo uma liderança política promissora na região dos Lagos, que teve uma excelente votação orgânica no último pleito para vereador em Cabo Frio. Lucas Miller, liderança progressista em Cabo Frio, região dos Lagos, documentarista, ativista ambiental, assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ALERJ, graduando em licenciatura, letras na Universidade Federal Fluminense, UF. Lucas, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Paulo. Obrigado por Zélder, Rafael, Vorton, todos que estão aqui, todos que estão vendo a gente agora também, que vão ver mais tarde também no YouTube, no Facebook, em todos os canais. Enfim, a gente está aqui para conversar um pouco, debater, trazer muita novidade, né, em primeira mão também. Legal. Enfim, é isso. Vai ser bem proveitoso a nossa conversa. Sim. Lucas, nos fale um pouco da sua trajetória de vida profissional, sobre como foi moldado o cidadão Lucas Miller. Nossa, isso tem que voltar um tempo atrás, né? Eu vim para Cabo Frio com 6 anos de idade, né, juntamente com meu irmão também. E aí tem tudo, né? Desde do futebolzinho, né, que a gente fazia no 1º de dezembro do lado do Américo Vespúcio ali, das escolas que a gente estudou, Santa Rita, Sagrado, Miguel Couto, Rui Barbosa também, onde eu me formei no ensino médio. Enfim, depois precisei sair também, porque não tinha cinema aqui. Aí fui para São Paulo, fiz cinema em São Paulo, morei no Rio de Janeiro, trabalhei em produtoras e tudo. Depois eu retorno para Cabo Frio com essa questão da militância que eu descubro em 2013, nas manifestações de junho de 2013, né, em São Paulo. Momento, inclusive, que eu me filiei ao PSOL, naquele movimento de efervescência histórica e tudo. E eu falo assim, vamos tentar mudar alguma coisa lá em Cabo Frio, né? E desse movimento, a Samia Bonfim vira vereadora, né? Depois vira deputada federal, com 250 mil votos, inclusive. A gente era do mesmo grupo. E eu conheço o Flávio aqui, a Thalíria, outros parlamentares, o próprio David Miranda também. Enfim, vários parlamentares excepcionais, né, do nosso partido, que a gente tem muito orgulho deles. Muito legal. Você teve uma votação para vereador no último pleito muito expressiva. Sendo assim, como você, uma liderança progressista na região, tem as credenciais para falar das correntes progressistas em Cabo Frio e na região dos Lagos? Como você pode projetar as lideranças progressistas, as correntes assim, mais à esquerda aqui na nossa região? Nós tínhamos aí um prefeito que era de uma... né, que veio a falecer, né, o Zé Bonifácio, do PDT, que era do PDT, mas a gente vê um histórico aqui na região mais recente de lideranças mais à direita, mais conservadoras. Como você projeta, você que é um expoente do progressismo, de uma corrente mais, dentro de uma vertente mais à esquerda aqui na nossa região? A gente sempre fala isso, né? Todos nós, em algum momento, né, tivemos várias influências, né? Quando pequeno tem a questão da influência religiosa, né? Enfim, foi criado em berço evangélico, inclusive. Mas depois de um tempo você vai começando a entender um pouco do mundo, né? O que realmente acontece, né? Você já pisar em lugares que você nunca tinha ido, né? E você consegue ver a dor do outro, né? Por que eu sou de esquerda, né? Eu acho que é o primeiro ponto, né? Sim. Porque se você for ver na última votação, Bolsonaro teve 75% do eleitorado de Cabo Frio. Ou seja, é muito mais fácil você hoje estar no campo da direita do que no campo da esquerda dentro de uma cidade como Cabo Frio. E aí, nessa luta, né, que a gente viu, né, desde 2013, né, ou seja, tem 12 anos já isso, vai fazer agora 12 anos, a gente percebeu que a gente precisava mudar, né? E principalmente essa mudança, pelo menos em Cabo Frio, passava por dois pontos principais. Um que eu atuo muito forte, que é a questão ambiental. Ou seja, aqui em Cabo Frio, o que as pessoas querem fazer, né? E quando eu falo essas pessoas, são pessoas ricas e poderosas, muito maiores que qualquer prefeito da cidade.
maiores até que o governador da cidade. A gente tem pessoas em Cabo Frio que mandam no governador, que financiam diversas campanhas para deputado. Então, são essas pessoas poderosas que hoje, o que elas fazem? Elas destroem o meio ambiente, são criminosos ambientais e fazem condomínios, fazem mineração, fazem diversas coisas que realmente atentam e poluem a Lagoa de Araruama. Então, várias coisas que realmente impactam na vida do cidadão comum. Então, nessa luta que a gente reparou isso, né, a gente se coloca mais à esquerda nessa luta ambiental, principalmente. E o segundo ponto é essa questão que você fala, a questão do campo conservador. O que a gente repara em relação a isso? Cabo Frio, de 10, 20 anos para cá, não prosperou. Ele tem descido ladeira abaixo, essa é a verdade, né? Se você pegar de 2014, 2013, 2015, piorou a situação, né? Lógico, teve o último governo do Alain Corrêa, que foi um desastre, né? Com aquele governo de 2013, mas tem piorado, ou seja, por quê? Falta política pública, falta norte de cidade. Se eu perguntar para o atual prefeito hoje, qual o plano de governo que ele tem? Ele tá colocando em xeque isso? Não está colocando. Ele falou que ia ter um governo técnico. Qual técnico que ele tem em relação aos secretários? Você pega hoje familiares de vereadores, irmã de vereadores, você pega filhos de vereador, ou seja, é uma mistura do caramba, assim, que são pessoas que não agregam, essa é a verdade, né? Ou seja, não tem quadro técnico em relação a isso. Você pega o plano de governo dele na época da campanha, para a questão do meio ambiente, tinha uma página. E essa é uma página totalmente vazia, com vários buracos, assim, que a gente pegava assim, e falava assim, isso aqui não tem sentido nenhum. Então, são coisas que a gente realmente está pensando nisso. Agora, como que a gente pega essa questão das frentes progressistas na cidade e na região, né? Lógico, o nosso campo é muito menor do que o da direita, né? Mas a gente tem se unido em relação a essa causa, né? A gente tem uma visão diferente. E não é porque eu sou da esquerda que eu tenho que ser segregado, né? A gente tem um diálogo. Você é de direita, eu sou de esquerda, a gente tem um diálogo comum que a gente quer uma sociedade melhor. Perfeito. A gente é honesto, a gente tem capacidade técnica, a gente quer uma cidade de Cabo Frio muito melhor do que está sendo hoje em dia, né? Sem norte de cidade, sem, enfim, sucateamento da saúde pública que não está acontecendo, obras que você não sabe se tem licitação ou não. Os 17 vereadores na Câmara hoje não fazem um papel de um vereador. Isso é alarmante. Ou seja, você pegar os 17 não dá um vereador na Câmara de Cabo Frio hoje. Realmente a gente vê que a Câmara ela tem que ser a representação popular, né, do povo, a casa do povo. A gente precisa aí ver os vereadores se manifestando, exercendo o seu trabalho, e a gente sente falta disso. Lucas, você é um ativista ambiental e em Belém, no estado do Pará, ou seja, o Brasil está neste momento sediando a Conferência Anual sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Promovida pelas organizações das Nações Unidas. O que representa a COP30, quais são os maiores desafios, o que você espera deste evento da ONU em termos de legado? É muito importante falar isso, porque as pessoas hoje estão assistindo na TV e a nossa audiência aí, ela está em Cabo Frio, está na região dos Lagos, através do YouTube, a gente chega, né, em vários lugares do Brasil e no mundo, e assim, é muito importante. Hoje fala COP30, mas você como um ativista ambiental, o que você pode falar? Eu vou fazer primeiro um resgate histórico, né, para as pessoas tentarem entender o que está acontecendo realmente em Belém. Hoje o Brasil, em relação ao COP30, ele está sendo o quê? Você está tendo uma visão global do que está acontecendo, ou seja, em relação às mudanças climáticas. E aí, se você pensar nesse contexto, né, você pega a questão na África, né, a questão de seca, de fome, a questão na Europa também, agora vários tornados, Estados Unidos que acontece isso, recentemente agora aconteceu no Paraná também, em Santa Catarina, a questão de tornado. Enfim, então o que a gente está falando aqui, né? Em 1992 teve a Rio 92, né, EcoRio. E aí de lá para cá as pessoas começaram a entender que a questão climática, né, ou seja, desde a Revolução Industrial, estava indo por água abaixo. Ou seja, morte de animais. E o que a gente está falando? A gente vive o mesmo ambiente, o meio ambiente. Então, a gente não tem outra alternativa, não temos outro planeta. Isso. Né? Hoje, tipo assim, a questão do consumo no mundo é enorme. Se você consumir a mesma coisa que o norte global, se você consumir a mesma coisa que os Estados Unidos, Europa e tudo, seria necessário 4 planetas Terra. A gente não tem 4 planetas Terra. A gente tem só um. Então, o que a gente está falando isso? Se acontecer a morte do planeta, né, que a gente está em relação a aumentar os graus de tudo, vai ser ruim para todo mundo. A gente está falando que... Lógico que não quero ser dramático aqui, né? Mas a gente pode estar falando da extinção da vida
humana, né? Claro. Na Terra, porque os outros, a natureza vai continuar. Ou seja, a gente está se matando, essa é a verdade. Então, essa urgência climática em relação ao meio ambiente, em relação à vida na Terra, ela começa, lógico, muitos estudiosos antes, em 92 é debatido, e depois, 3 anos depois, na Alemanha, nasce a primeira COP, né? Que é essa conferência das Nações Unidas, né, sobre a questão, principalmente da questão climática. E aí nisso, né, hoje é a 30ª edição, ou seja, por isso que é a COP 30, ou seja, que é a 30ª edição, e é a primeira vez que é realizado no Brasil. Então, quais os principais desafios dessa COP hoje em Belém, no coração da Amazônia, né? Essa questão de estar na Amazônia foi uma coisa estratégica, né? Ou seja, são delegações de 198 países que estão presentes, e aí você tem a Zona Azul, onde os principais líderes mundiais estão decidindo, né? E também a Zona Verde, onde o público participa. Tenho muitos amigos que estão na COP, gostaria de estar na COP 30 hoje, enfim. Então, hoje, a questão da emissão de gases, também a questão de fósseis, né? Diminuir a questão do petróleo, ou seja, acabar com isso, porque você tem sentido isso, né? Eu acho que todo mundo hoje fez um calor, subhumano aqui em Cabo Frio, né? Verdade. A gente viu isso, que foi um absurdo. Em 2023 tinha sido o ano mais quente do planeta Terra, né? Desde que começou a medição em 1960. E ano passado bateu o recorde. Foi o ano mais quente desde a medição de 1960. Ou seja, o que a gente está falando isso? Quando você aumenta um pouco a temperatura, no caso tem aumentado muito, os anfíbios, primeira coisa, vai embora, né? A diversidade de animais começa a perecer. A questão do nível da água também começa a aumentar. Então, realmente é degradante, né? Fora isso, se você estiver andando no calor agora, você pode ficar tonto, te dar enjoo. Então, tipo assim, quanto mais climas adversos para isso, é pior. E o que tem acontecido hoje, né? Antigamente você tinha uma regulação maior das estações do ano. Isso não tem acontecido. Agora na primavera fez frio, aí depois você vai pegar no verão, chove muito mais do que deveria chover, enfim. Então são vários fatores climáticos que estão acontecendo. Eu acho que qualquer pessoa no mundo hoje está sentindo isso. Não é uma coisa que é normal, não. Isso é gerado pela poluição humana. O ser humano, com a indústria, com a agropecuária, com tudo, está poluindo muito o meio ambiente. A gente pode pegar Cabo Frio, então vamos citar um pouco aqui. Isso. Quantos rios Cabo Frio estão poluídos hoje? Vários rios. Quantos manguezais são destruídos? Enfim, antigamente, eu vou trazer uma coisa bem local mesmo. Eu, com meu pai e com minha mãe, a gente ia pescar camarão ali na Praia das Palmeiras. Sim. Hoje é totalmente poluído. Você não pode nem mais entrar naquele local ali. Então, ou seja, isso é qualidade de vida? Não. A gente está trocando dinheiro e o dinheiro não é comida. Entende o que eu estou falando? Claro. Algum momento vai impactar na vida de todo mundo, independente da classe social, independente de onde essa pessoa viva, vai impactar essa pessoa, entendeu? Nós assistimos aí, muita gente foi comentar na última sexta-feira, passou um Globo Repórter falando da Laguna de Araruama. Nossa, eu achei horrível a matéria. E assim, dizendo que ocorreram progressos, né, em relação à Laguna de Araruama. A gente sabe que aquela região ali da Praia do Siqueira, que é o Triângulo do Camarão ali, que o pessoal fala, está muito degradado. Você, com a sua visão, com a tua experiência, se você acha que não houve progresso, eu até saúdo aí o Dr. Ivo Saldanha, né, que é um amigo querido. Eu lembro que há 30, 40 anos atrás ele já falava sobre salvar a Laguna de Araruama, né, que é um dos maiores patrimônios que nós temos aqui na nossa região. Como você viu esse programa? O que você pensa? Você acha que houve progresso? Ou ainda, claro que tem muito ainda para se fazer, mas houve progresso? A gente nota que alguns locais da Laguna de Araruama tem uma balneabilidade, tem a questão da bandeira azul em várias praias, né, do entorno da Laguna de Araruama, como em Guaba Grande, Arraial do Cabo, tem praias com essa certificação. Isso é real ou aquilo ali não condiz com a realidade que foi apresentada? É engraçado isso, né? Eu tenho vários amigos, inclusive jornalistas da Globo e tudo, eu respeito muito o trabalho da Globo, mas aquela matéria, ao meu ponto de vista, foi uma matéria poética, né? E eu sou do campo da literatura. Quando falou a questão do cavalo marinho, teve vários momentos da reportagem que foram extremamente interessantes, né? Pela questão das belezas naturais e tudo, mas o principal problema não foi abordado em nenhum momento na reportagem do Globo Repórter, né? Muita gente indignada, principalmente os pescadores dessa cidade, estavam esperando isso, né? Não só dessa cidade, mas da região toda. Sim. Quais são os dois principais problemas da Lagoa de Araruama? O primeiro, a questão do esgoto. Esse esgoto, não há fiscalização em nenhuma das 6, 7 cidades, né, que ela engloba, né, a maior lagoa hipersalínica do mundo. Isso. Então, se você perguntar hoje Cabo Frio, Saquarema, qualquer cidade que
engloba essa Lagoa de Araruama, não há fiscalização municipal em relação a esse esgoto, o que é grave. E o segundo, que é a Prolagos, que foi tratada como meio que salvadora, na verdade, é a maior poluidora dessa lagoa de Araruama. No entorno da laguna está ligada a Prolagos e a Águas de Jutunaíba, né? São as duas concessionárias, porque Araruama... Isso. E Araruama tem Águas de Jutunaíba, né? Então, assim... Sim, é verdade. É verdade, Iguaba também. Iguaba, Águas de Jutunaíba, sim. São duas concessionárias. Eu falo pela Prolagos porque a gente conhece muito o impacto negativo, né? Que faz principalmente na Praia de Siqueira, que nem eu acabei de falar, né? Que a gente conseguia, pegava camarão, e hoje em dia é lodo, é poluição. Em São Pedro da Aldeia mesmo tá horrível, né? A gente teve lá em loco também. Esse é o principal problema hoje, a questão da poluição. E o segundo, que ninguém toca nesse assunto, porque é um assunto muito delicado, de perigo político, né? A questão dos condomínios. Ou seja, quando você... isso é uma coisa matemática. Quanto mais condomínio perto da lagoa, mais o quê? Mais esgoto. Isso tem acontecido diversas vezes, né? Principalmente em São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Guaba Grande. Mas, Lucas, assim... Se fizer a coisa dentro da legislação, hoje em dia, para se ter um condomínio, tem que se ter uma estação de tratamento de esgoto, uma ETE. Então, assim, será que... Porque a cidade, ela teve um boom com o advento a melhoria da Via Lagos, a ponte Rio-Niterói. Sim. Houve um crescimento, né? Sim. O entorno da Laguna de Araruama, muitas pessoas migraram da região metropolitana e de outras regiões do estado e do país, vieram para cá. Esse crescimento é um crescimento inevitável, crescimento populacional. Então as pessoas têm a questão da habitação, da moradia, do turismo, da imobiliária. É inevitável, a gente tem que conviver com isso. Mas dá para se conciliar desenvolvimento com sustentabilidade, não dá? Então, vamos lá, Paulo. Quando você fala a questão de sustentabilidade, a gente pensa no seguinte, né? Hoje, a Prolagos não cumpre praticamente nada em relação a essa questão ambiental, né? Ou seja, do tempo seco, eles liberam as comportas e cai realmente esgoto in natura e vai para dentro da lagoa. Então, quando a gente pega o condomínio, né? Quem está fiscalizando esses condomínios? Quem deveria fiscalizar os condomínios? As prefeituras. Sim. Isso não acontece hoje. Eu estou falando isso porque não é uma coisa que é achismo, né? A gente foi em loco nesses últimos 3 anos, tem a faixa de proteção à Lagoa de Araruama, né? Faixa marginal de proteção. Então, em diversos perímetros, né? Seja Guaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Araruama, Saquarema, ela é rompida. Ou seja, recentemente a gente está numa luta judicial em São Pedro da Aldeia, no Baixo Grande, que o empreendimento simplesmente invadiu a faixa de proteção à Lagoa de Araruama, pegou um pedaço de uma rua pública, ou seja, quer fazer um condomínio, e aí que tem acontecido para piorar essa situação. Quando é questão sustentável, eu não estou falando de uma casinha, estou falando de um condomínio de prédios. São Pedro da Aldeia hoje tem 7, 8 andares. Cabo Frio, se vocês sabem, a gente também está lutando contra isso, né? O plano diretor de Cabo Frio atual, que está na Câmara dos Vereadores, hoje Cabo Frio tem um teto de 6 andares, que é em torno de 24 metros de altura. Eles querem dobrar isso, botarem 12 a 15 metros de altura. Ou seja, o que eu estou falando? Estou falando de prédios à beira da Lagoa de Araruama. É isso que eu estou falando disso aqui. Não estou falando que são 1 ou 2, 3 famílias ou um condomínio térreo. Não é isso. Eles querem construir prédios ao redor da Lagoa de Araruama. Ou seja, a Lagoa de Araruama se tornou algo imobiliário. Mas se ela for poluída, já que as prefeituras não fiscalizam esse esgoto e a Prolagos não dá conta do que deveria ser feito, então o que está acontecendo? A poluição cada vez maior. Essa questão populacional, na verdade, Cabo Frio teve um boom, né? Cabo Frio não, a região dos Lagos teve um boom. Você mais que dobrou a população em 10 anos, se você for ver a questão do IBGE. Então é natural que as pessoas venham para cá para uma melhor qualidade de vida em relação ao Rio de Janeiro, outras capitais e tudo. Mas eu acho que isso tem que ser planejado. Ou seja, as prefeituras têm que assumir a responsabilidade, não aumentar esse plano diretor dessa verticalização, tem que fiscalizar esses condomínios. Ou seja, não tem como eu ou outras pessoas, que são poucas pessoas, fiscalizarem uma área territorial enorme, né? E isso acontece direto. Inclusive a Prolagos vira e mexe é multada, né, pela Justiça Federal, Justiça estadual também, em relação a essa questão de esgoto. A Procuradoria da Justiça Federal São Pedro da Aldeia, isso, Ministério Público Federal ali, através do procurador o Mitidieri ali. Isso, e o Bruno Ferraz também. Ele tem sido muito atuante nessa questão. Nós temos aí o Parque Estadual da Costa do Sol, que foi o primeiro parque assim, descontinuado. Ele é fragmentado. Ele representou avanços? Como é que ficou essa situação? Hoje a gente tem discussões aí
na região ali do Caiçara, temos região no Sabiá, em relação a muitas invasões que foram até incentivadas até pelo poder público, que a gente sabe na nossa região, aqui isso é histórico, como lá em Araruama tem um buraco do pau, que na época tinha um prefeito Meira que incentivou uma ocupação desordenada ali para ter votação, lá também no Caiçara, Manuel Correia, através do Alair Correia, Jacaré, tudo isso nós tivemos. Então assim, lá que é uma área de preservação, uma área de proteção, hoje está tendo essa discussão. E o Parque Estadual da Costa do Sol, o que ele representa em termos de avanço? Qual é a sua avaliação sobre isso? Eu vou ser bem sincero, assim, né? Uma coisa que eu tenho visto, assim, a gente tem visto pelo mandato do Flávio, que o Estado está sendo sucateado, né? O Estado do Rio de Janeiro, né? Além dos maiores devedores da federação, ele está sendo sucateado. Então, quando você pega, inclusive servidores do INEA, né? Sendo mudados de posição por fazer o certo, por fiscalizar, né? Como recentemente em Búzios estão tentando fazer isso agora, né? Ou seja, devastaram uma área enorme. A técnica do INEA não aceitou isso e agora quer retirar ela do cargo. Quando você vê esse desmanche dentro do INEA, ou seja, o Parque Estadual da Costa do Sol, quem é responsável por ele é o INEA, né? Sim. Então, e aí é bem preocupante isso, né? Esse parque, essa delimitação do parque, ela é interessante, ela tem que ampliar. Eu vou te dar um dado aqui, provavelmente muitas pessoas não sabem disso. As dunas do Peró não estão dentro do parque. Não sei se vocês sabem disso, né? Enfim, então é preocupante. A gente quer que as dunas do Peró façam parte dentro do Parque Estadual da Costa do Sol. O que a gente está falando aqui? Quando você vai na Ilha do Japonês, você vai na Praia Brava, você vai no Farol da Laje, você vai em todas essas regiões de Saquarema, enfim, você vê o que é natureza. A natureza faz bem para a saúde. Claro. Se não fosse essa proteção hoje, o que haveria ali? Condomínios, hotéis, prédios. Entende o que eu estou falando? Pode até ter hotéis sustentáveis, né, que trabalhem com a questão de meio ambiente, né? Lógico, dependendo do bioma do local, né? Inclusive, na Ilha do Japonês, queriam fazer um resort de 1.100 unidades. A gente viu que era um bioma único ali, a gente foi contra essa construção do resort e na justiça a gente conseguiu que a empresa saísse desse local. Não é questão de desenvolvimento, porque as pessoas confundem isso, né? Quando normalmente vem esses empreendimentos de fora, são pouquíssimas pessoas que são absorvidas em relação ao emprego por esses empreendimentos. A maior parte vem de fora da cidade, né? E com cargos muito superiores a essas pessoas que moram aqui. Entendi. A APA de Maçambaba agora está tendo a revisão do plano de manejo, até está sendo finalizado. Eu vejo assim que muitas pessoas elas falam da questão ambiental, mas elas não participam. Eu participei da discussão ali do plano de manejo da APA de Maçambaba. As pessoas deveriam mais se inteirar, participar, buscar, né, para ter esse entendimento. A participação popular ela é muito importante. As pessoas cobram segurança pública, cobram sustentabilidade, cobram N coisas, mas não participam dos conselhos comunitários, não participam das discussões do plano de manejo. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que existe essa lacuna realmente, participação das pessoas, de interesse das pessoas? Eu acho que são dois fatores, né? A vida das pessoas que trabalham, né, de manhã até de noite é uma vida sacrificante, essa é a verdade. Dessa escala 6x1 também, que mais uma coisa que a gente está lutando contra também, para pelo menos a pessoa ter 2 dias com a família para cuidar da saúde e tudo. E aí eu vejo 2 pontos, né? As pessoas hoje têm essa questão do trabalho, que elas trabalham muito, então é difícil elas se envolverem. Quando a gente criticava isso, né? Eu já fui do Conselho de Patrimônio também, as reuniões durante o horário comercial, isso existe. É complicado, realmente. Hoje a gente faz parte da APA Pau Brasil também pela nossa ONG, né? ONG de combate à fome, e também é horário comercial. Então, quando você bota vários desses conselhos, né? Vários desses conselhos ambientais e tudo, de qualquer tipo de conselho, meio ambiente, enfim, patrimônio, quando em horário comercial fica ruim para a população. E o segundo ponto é que uma coisa que você vê hoje na rede social, que é um fenômeno, né? A pessoa vai lá, está revoltada com a vida e fala mal, descasca e fala qualquer coisa, mas não move realmente nada, né? Nada, é verdade. Se ela tem, tipo assim, um tempo mais livre, ou se ela, tipo assim, um conselho da cidade, conselho de meio ambiente. Quantas pessoas aqui se interessam pelo conselho de meio ambiente? Provavelmente nenhuma. Entende? Conselho de patrimônio.
Conselho da APA Pau-Brasil, Conselho da APA de Maçambaba. Ou seja, você tem instrumentos ali para você travar e dar norte de política pública. Sim. Inclusive o Conselho de Patrimônio Deliberativo, tem vários conselhos que são deliberativos, ou seja, as pessoas decidem em reunião o que elas querem. É verdade. Mas essas pessoas acham muito mais interessante ir no Instagram, no Facebook, que ficar criticando e não dar nunca solução para isso. Né? E essas modalidades de reunião, elas poderiam ser, de repente, híbridas, para ter uma participação maior? Porque hoje, com o advento da tecnologia, as pessoas poderiam estar participando, levando propostas, interagindo. Eu acho que esses fóruns de debate, dentro dessa realidade cotidiana que a gente sabe que ela é muito exigente, acho que era uma coisa também para se pensar. Né? Algumas fazem híbrida, né? Você pega alguns desses conselhos fazem híbrida. Eu vi que o presencial dá muito mais certo, né? Mais certo. Muito, tipo assim, quando é híbrido, né? Porque tem online que fica no notebook, então você tem que ter uma estrutura melhor. Eu te digo isso porque reunião de condomínio, eu sou reunião híbrida sempre, nunca participei de uma reunião híbrida que deu certo completamente. Porque reunião de condomínio, muitas pessoas não participavam, assim, síndico, sempre participei ali, condomínio com 24 unidades, participava 3, 4, né, sempre aqueles mesmos, né, e geralmente, aí, hoje com esse formato online, a adesão tem sido de 80%, as pessoas estão participando. Legal, mas é só online, não é híbrido, né? É online, só online. Aí só dá online, certo, dá o problema certo. é o híbrido, né? É isso que eu ia falar. O online é o presencial. Porque você pode, de repente, trazer algumas pautas para as pessoas apresentarem sugestões, debaterem previamente, criar oficinas, para quando chegar naquela reunião assim de mais propositiva, já ter um direcionamento, tem que ter pessoas mediando, né? Isso, a organização muito fundamental. Zé, como é que está ficando aí a caricatura do nosso convidado, Lucas Meira, um oferecimento do nosso amigo Nalim? Da caricatura do Rafael. Opa! Eu peguei uma foto. E o nosso homenageado surpresa aí, Rafael. Silva, uma liderança muito atuante aí no Braga, adjacência, tem o flamenguista, né? Já gostei dele ser flamenguista. Gente boa, Rafael. Qualquer dia ele torce pro Vasco. É o Lucas aí, ó, ao fundo do Forte São Mateus ali. Tô mais gordinho, fez certinho. Que legal. O pessoal aqui. Tá ficando show. Ficando ótimo. A gente vai falar mais depois aqui. Eu tô terminando a. E o Lucas, roteirista, o que você tem de novidade para falar aí pro público que nos assiste? É engraçado, né? Que a gente faz tanta coisa, a gente tem umas novidades em relação à área que eu atuo, né? Eu sou documentarista, né? Faço letras na UF também. Enfim, letras qual? Letras, português, literatura. Literatura. Na verdade são várias, né? Você estuda espanhol, estuda literatura anglo-saxônica, hispânica, latim, enfim. Em relação ao cinema, né? É uma área que eu sou apaixonado, né? Desde 2012. Isso, desde 2012 a gente... O que é ser um documentarista? Documentarista. Fala aí pra gente. Então. Vamos lá, porque até eu fiz uma correção de rota aqui. Tranquilo. Fala aí. Então, no cinema você tem várias vertentes de gênero, né? Tem aquela pessoa que faz filme de terror, tem outros que faz romance, tem outros que tentam fazerem recorte da realidade, né? A gente não fala que é a verdade porque isso pode ser induzido. Você pode ser uma pessoa e começar a induzir de acordo com o corte. O documentarista vem de documentário. Ou seja, a pessoa que faz, né, dentro da área do cinema, que faz os documentários. Documentários são cortes de temas e tudo. Inclusive tem Oscar também de melhor documentário. Enfim, então, de documentário eu faço documentário desde 2012, sendo meu primeiro filme lançado em 2013, né, que foi Os Reis do Sagrado, Folia de Reis de Cabo Frio e Arraial do Cabo, que existiam aqui desde a década de 60 e poucas pessoas conheciam isso ainda. Depois, de lá para cá, a gente fez mais de 30 documentários, né, entre entrevistas a pessoas, artistas da cidade, e também de outras, que nem recentemente morreu a Nied Guidon, né, que é um dos maiores arqueólogos do Brasil, que na Serra da Capivara, que foram as primeiras pinturas rupestres né, do continente, né, que foram descobertas aqui. E aí a gente fala um pouco sobre esse legado dela, a questão do turismo cultural, ou seja, Piauí, né, uma da federação mais pobres assim, do Brasil, ela conseguiu simplesmente fazer um complexo absurdo. Ela fez 2 centros de pesquisa, hoje tem 2, 3 universidades, você pega 2 parques nacionais, ou seja, quando você quer desenvolver o turismo com qualidade, baseado na ciência, na pesquisa científica, você realmente consegue transformar toda a questão local. E deu emprego para as pessoas
locais. E antes desse emprego, eles eram guia, pode ser guias, pode ser pesquisador. Deu também treinamento, qualificação profissional, entende? É outro tipo de mentalidade que não acontece aqui em Cabo Frio, infelizmente. Né? Os Cabo Frio só tem praia, ou seja, é uma cidade balneário. E eu falo isso com uma tristeza, né? Porque as cidades da região dos lagos hoje são todas cidades balneário. Você não pega nada relacionado à memória, não pega nada relacionado ao povo da terra, aos caiçaras, aos pescadores. Hoje você poderia até trabalhar avistamento de pássaro, avistamento de baleia, né? Isso. Tem muitos segmentos. Isso. Arraial está começando em relação a isso. Isso, é uma boa iniciativa. O Júnior Chuchuri que é o secretário de turismo lá, ele tem procurado focar nisso, que é importante. Com a questão do IF, da UERJ também de pesquisa, ou seja, cara, você tem um potencial numa região absurda. Isso. Só que você não usa isso. Você hoje for no Morro da Guia, não tem um guia lá. Sim. Entende? Ninguém que fale sobre a cidade. Cabo Frio tem várias vocações turísticas, mas não é explorada. Só fica em um foco veranista, né? Sim. Só alta temporada, que enche a cidade, toda vez que quadriplica da população e não tem nada de interessante. Você não tem uma programação anual, você não tem um turismo de qualidade relacionado, que eu te falei, né? O turismo patrimonial de cultura. Então é bem preocupante. E isso não precisa ir longe. Você vai no Nordeste brasileiro, o Nordeste dá um banho. Eu já fui em quase todos os estados do Nordeste brasileiro. Qualquer estado que você vai lá, você vai no Ceará, você vai em Alagoas, você vai em vários estados, os caras dão um banho na gente em relação ao turismo. É verdade. Eles sabem fazer o artesanato, sabem usar a questão do povo no trabalho de renda. Então são coisas assim, tipo assim, cara, essas pessoas existem em Cabo Frio, só que tá faltando o norte de política pública. Arraial do Cabo tinha Gendeira de Bilo, que era uma coisa tradicional, né, que veio do Açores, que tem uma cultura muito forte. Isso está se perdendo. Isso está se perdendo, não está tendo uma continuidade. Eu falo que a riqueza, né? Américo Vespucci chegou aqui em 1503 e aqui é uma região que ela é multicultural e ela é internacional, porque nós tivemos aqui os franceses, os corsários franceses, Jean Delery, André de Tever, nós tivemos aqui os africanos, né, os quilombolas estiveram aqui, indígenas. Estão presentes com os quilombos de resistência. Nós temos... de permanência, desculpa. Nós temos diversos povos, né, na questão da baleia, né, os japoneses estiveram ali em Arraial do Cabo. Nós tivemos presença de várias nacionalidades aqui e a gente poderia explorar isso. Eu brinco que Américo Vespucci chegou aqui, né, em 1503, aqui a Brigitte Bardot veio aqui, a gente tem todo esse glamour até de internacional, a gente tinha que criar uma rota internacional aqui. No sul da Bahia você tem a rota do descobrimento, por que aqui não tem a rota... Charles Darwin teve aqui. Charles Darwin teve aqui. Isso, Então, tipo assim, o maior nome. Então, esteve aqui. Você não tem nenhuma rota cultural. Não tem uma rota cultural. Você quer ir, tipo assim, outro dia desse, né, eu tava vendo um negócio do Crepúsculo, né, que fala uma reportagem. E aí, as cidades pequenas que foram filmadas o Crepúsculo nos Estados Unidos viraram turismo por causa do filme. Teve um caso que eu estava vendo há pouco tempo do filme 007. Fizeram um evento no filme que era uma passeata de Jesus Morto que não existia e passou a existir por causa do filme. É interessante, a gente tem um potencial, isso, né? Como você tem lá em Otim, lá em Minas, né? Sim, em Brumadinho, muito importante sua participação lá em Brumadinho, na questão do artista plástico e tal. 9 das 10 músicas mais executadas no Brasil e brasileiras no mundo foram criadas, foram compostas no estado do Rio de Janeiro. E a gente não tem. A gente tinha que ter aqui um iotim da música. A gente tinha que ter um iotim da música. Falando das músicas que foram compostas aqui no nosso estado. Olha que potencial a gente tem. Então, tanta coisa que a gente pode explorar. E fale das novidades aí em relação à questão da cultura. Isso. E aí, o que a gente está falando, né? Pô, muito bom o seu levantamento, Zé. A gente fala de novelas. Em Cabo Frio teve várias novelas já, né? A gente está mapeando isso. Teve mais de 13 novelas e mais de 20 filmes em Cabo Frio. Foram gravados aqui desde a década de 50. Então você não pode fazer uma cabana do pescador onde teve 2 novelas, um centro cultural sobre isso, com artesanato, entende? Então é tanta alternativa, só que não é pensado isso. Em Cabo Frio, tipo assim, a questão sítios sampaquianos, quantos tem? Na Ilha Japonês tem vários.
aquele Morro da Duna, ali perto do shopping, tem um terreno ali quando teve aquela questão do Novo Portinho, 13 terrenos foram doados à prefeitura. Sim. Vários sítios sambaquianos, ou seja, do lado do shopping, e ninguém sabe disso. Entende a questão do turismo? Você pode qualificar, pode melhorar, pode transformar em política pública, pode trazer renda. Eu acabei de falar aqui de cidade de 3, 4 mil habitantes dos Estados Unidos, ou seja, cidades muito menores que Cabo Frio, que por causa de um filme estão fazendo... sucesso. Aí, em relação às novidades, né? A gente, ano que vem, a primeira mão para vocês aqui, a gente vai fazer um festival de cinema em Cabo Frio ano que vem, em maio, né? De 14 a 17 de maio. A gente conseguiu uma emenda parlamentar pelo Flávio para fazer esse festival de cinema. Vai ser bem interessante isso, que vai ser um festival de longa-metragem. Para você ter noção, a última vez que teve um festival de longa em Cabo Frio foi na década de 70. A gente até hoje só teve 2 festivais de cinema de longa-metragem, né? Um em 66 e depois outro em... Eu acho que foi 78 ou 79. Depois teve o Curta Cabo Frio também, né? Do Milton Alencar, que teve vários... Inclusive ele é vereador, né? Vereador, teve várias exibições. Eu acho que foi... Não sei se foi 10 ou 9, enfim. Então, em relação a isso, ano que vem a gente vai ter um festival de cinema e a gente, como pesquisa também, como eu falo, eu sou documentarista. Então, tinha um projeto que estava guardado desde 2015. Quando você fala toda essa história, em 2015 a gente fez um filme que fez um sucesso, que lotou o teatro quando o teatro estava aberto ainda, né? Lotou, mas lotou mesmo, assim, tipo assim, naquela época não tinha muita internet e tudo, que foi A Noite dos Tempos, né? Do diretor Ricardo Carmo, que é folclorista, né? Pela UFRJ. E aí esse filme fez sucesso, foi fantástico, um dos documentários mais importantes da história de Cabo Frio. Ele levou 3 anos para pesquisa e 2 anos de gravação. E você pega toda essa novidade, dessa vez a gente vai fazer o que agora, né? Com essa produção de documentário em Cabo Frio, que são vários. Todo ano tem diversos documentários em Cabo Frio. Talvez tenha 30 documentários em Cabo Frio. Esses 22 filmes de ficção que a gente conseguiu catalogar. Essas mais de 10 novelas, eu acho que foram 13 novelas, eu tenho que recordar aqui os números. A gente vai fazer um livro, vai ser o primeiro livro de audiovisual. Que novidade legal aí. A gente venceu a Lei Paulo Gustavo em 2024, né? Foi uma verba federal do Ministério da Cultura e foi executado nos municípios da federação. Nós fomos os únicos vencedores desse edital e no que vem a gente vai estar lançando também. E o nome é Cabo Frio, filmes, novelas e cinemas. E a gente vai abordar também o Cine São Cristóvão e a história do Cine Recreio em Cabo Frio. Que legal, Lucas. Você falou, né, da atuação parlamentar, né? Como é que tem sido a sua atuação como assessor parlamentar na Alerj? E o que isso tem contribuído para a região dos Lagos? Você já exemplificou, mas você gostaria de exemplificar? Como é que tem sido essa experiência? Fala para a gente. Cara, tem sido uma experiência fantástica, né? Eu me sinto muito feliz de estar no mandato do Flávio. Hoje são 70 deputados na Alerj. Deputado estadual Flávio Serafini. Flávio Serafini, isso. Deputado estadual Flávio Serafini. São 70 deputados. Eu posso falar que o nosso gabinete é um dos mais, se não o mais qualificado técnico. Assim, a equipe é monstruosa, né? A equipe é muito boa. Cada pessoa faz várias funções no sentido de qualidade mesmo. Você pega, tipo assim, hoje a gente está defendendo o meio ambiente. Posso falar hoje com certeza que o mandato do Flávio Serafini é o principal defensor ambiental da região dos Lagos inteira. Que a gente tem atuado em todos esses municípios. Em relação à educação também, né? Amanhã eu vou visitar mais 3 escolas, 2 em São Pedro da Aldeia, uma em Cabo Frio. A gente está percorrendo mais de 200 escolas estaduais no estado do Rio de Janeiro, ou seja, o Flávio é o maior nome hoje da defesa da educação pública de qualidade do estado do Rio de Janeiro. Ele é professor também, né? Professor de Sociologia na Fiocruz. Enfim, os parlamentares do PSOL também, né? O próprio Yuri Moura faz um trabalho fantástico. Enfim, a Renata Souza pela questão da saúde, da questão da mulher. Então você pega pessoas, assim, parlamentares que são pessoas como a gente. A Thalília é professora, a Tarcísio é professor, Chico Alencar, ou seja, são pessoas profissionais, né? Que são pessoas do povo que têm uma alta qualidade técnica e suas equipes também são qualificadas, né? E aí nisso a gente tem a questão da educação, que a gente tem lutado para a infraestrutura, principalmente a gente recentemente, ano passado, a gente conseguiu num colégio de São Pedro da Aldeia que estavam 30 ar-condicionados parados, a gente conseguiu botar para funcionar. A gente tem passado todo mês, né? Quase semanalmente nessas escolas, nos CIEPs, para melhorar realmente a infraestrutura. A gente conseguiu botar a internet recentemente no CIEP 458, a gente cobra em relação à questão de muro, a questão de qualidade profissional. Então tem vários fatores, né? Na verdade o tempo é muito pequeno para falar a quantidade de luta. Sim. Eu posso falar para você a quantidade de luta que a gente tem feito na educação, no meio ambiente. Ele tem feito também pela saúde mental também, que é outra bandeira que ele abraça muito. E outra coisa que eu tenho feito muito pelo mandato, que eu vejo, tipo,
que lógico que a luta é importante, né, para expor todos esses fatores sociais que têm acontecido na cidade de Cabo Frio, na cidade de São Pedro e outras cidades, mas também a questão de investimento. Não adianta só você bater e não trouxer a solução, não é isso? Claro. A gente trouxe mais de 7 a 8 milhões de verba, né, pelos verbas federal, estadual, pelos parlamentares do PSOL. Emendas impositivas. Isso, os estaduais, na verdade, começou há 3 anos atrás, emendas impositivas, e federal também. No ano passado a gente trouxe 1.600.000 pelo mandado Atalíria. Esse ano vai estar entrando mais 2 milhões pelo mandado Glauber, 1 milhão para o IFE, mais 1 milhão para a questão ambiental de Casimiro de Abreu. A gente vai trazer também, pela Atalíria, mais 163 mil, na verdade é uma emenda de 1 milhão, mas aborda 5 regiões, né? Para essa região aqui serão 163 mil. Do Flávio também, que a gente falou do Festival de Cinema, que é mais 80 mil. Enfim, então a gente sempre está trazendo recurso, né? Eu posso ficar falando aqui vários parlamentares que trouxeram. Tem sido um articulador político. Então, dentro desse contexto político, Lucas, como o diálogo entre vertentes políticas diferentes, diante do desafio de um mundo tão polarizado, pode contribuir para avanço na sociedade, em especial Cabo Frio e região dos Lagos? Porque a gente vê, assim, na questão política, difícil a gente ter o diálogo que nós estamos tendo aqui, uma construção de uma ponte, né? Eu vim para uma legenda, né, de direito, eu vim candidato pelo PL no último pleito, você do PSOL, e a gente está dialogando aqui, a gente pode ter até visões diferentes, sim, mas a gente pensa numa construção de sociedade, uma construção de ponte. Como é que você tem visto isso? Que realmente tem dividido famílias, amigos deixam de se falar. Como é que você está vendo essa questão aí? Eu vi até uma coisa engraçada agora, né, dizendo assim, aproveitem o Natal desse ano, porque ano que vem tem eleição. Isso é muito... Cara, essa polarização é horrível, né, do meu ponto de vista, principalmente para a democracia, né? Ou seja, você pega famílias hoje que são separadas por causa disso, né? Pai que não fala com o filho, e acontece o tempo todo. E o que a gente resulta disso, né? Hoje, a classe política no Brasil, ela virou uma espécie de monarquia. Se você for ver em relação a custos, né? O Brasil é o segundo que mais gasta no mundo em relação aos seus parlamentares. Nem a China gasta tanto com isso. E a China hoje é o segundo país mais rico do mundo, daqui a pouco talvez ultrapasse os Estados Unidos, e o Brasil é o 10º. Enfim, então, tipo assim, os nossos parlamentares hoje viraram verdadeiros reis. Vidas luxuosas. Ou seja, dinheiro jogado fora, essa é a verdade. Deixa eu só abrir um parênteses sobre o que você está falando. Assim, eu tenho uma paixão, que é uma paixão brasileira, você também falou, torcedor do Flamengo. A gente pensa assim, qual é o maior patrimônio do time, do clube? Aí você vai pensar assim, é a torcida. É o esporte em si, mas é a fidúcia, é a confiança que você tem na competição. Por isso, o esporte, o futebol em si, ele é apaixonante. Porque se você começar a desacreditar no resultado do jogo, da partida de futebol, a torcida deixa de acompanhar. Toda a questão que envolve o esporte se perde. Eu acho que a gente tem que reconquistar a fidúcia, a confiança na política. Eu acho que isso, a condição de pessoas que se abstêm de votar e pessoas que não transferem o seu título de eleitor para Cabo Frio, para a região dos Lagos, que já moram aqui há muitos anos, e a abstenção ela é altíssima. Eu vejo assim... 40% quase. E assim, nos bairros onde as pessoas foram mais abastadas até, ou tiveram mais uma oportunidade de um acesso a uma educação de qualidade, galgar nível de escolaridade maior, o nível de participação no dia do pleito é menor. O Braga, Vila Nova, são as maiores abstenções. Outros lugares é uma coisa impressionante isso. Falando sobre essa fala, outro dia eu estava em um local e a pessoa repetiu várias vezes, política é tudo igual, política é tudo igual. Aí leva a pessoa a votar sempre nos mesmos com essa desculpa. Aquele vai ser igual àquele, então continua com esse mesmo. Entendeu? As pessoas dão desculpa para continuar votando nos mesmos. Não é que elas não saibam que aquilo não é bom para ela, mas ela continua votando no mesmo. Eu entendo essa parte, Zé, porque as pessoas sempre falam isso, né? Quando você... não existe vácuo de poder dentro da política, isso não existe. Se você chegar hoje e pensar assim, todo político é igual, vai favorecer qual político, principalmente? Os que estão poderosos. Os ricos, os corruptos, os que roubam. É isso que eu estava falando. Então, tipo assim, isso é... Exatamente nesse isso. Dia, até citei o trabalho que eles têm feito para os professores da rede estadual, o Serafini.
que vem trabalhando. O Luiz Paulo, o Sérgio Fernandes, que vem trabalhando pela classe dos professores. Os professores votam aqui, naqueles outros que não estão trabalhando. E aproveitando sobre isso, Lucas, Sim. você que está se graduando em letras pela UF, e é documentarista, e é nunca demais falar da importância da educação e da cultura na construção de um indivíduo, de uma sociedade melhor, de um país, de uma nação. Do Brasil, né? Que tem tudo para ser uma grande potência global. Fala um pouco da importância aí, né? Da relevância que a educação tem para a sociedade. Eu quero só pegar esse restinho dele, aí eu já jogo para educação, né? Quando a política vira um negócio, tipo assim, em Cabo Frio hoje você não vence a eleição, você compra a eleição. Isso é péssimo. Você está fazendo uma corrosão moral dentro da democracia. Quando tem candidato com 30 milhões, quando tem candidato com votação 2, 3 vezes maior do que uma coisa histórica, há alguma coisa estranha. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu acho que todas as pessoas entendem isso, né? Mas assim, em termos geral, né? Sim, não é só Cabo Frio. Você pode pegar o estado do Rio de Janeiro todo. Mas quando a compra da eleição e não a votação, ou seja, a gente... Eu posso ser sincero com você, os 1.000 votos que a gente teve, nossa, valeu demais, porque a gente não oferecia cargo para ninguém. Se eu tivesse dinheiro, eu faria uma equipe maior na campanha, jamais compraria votos, jamais faria isso. Ou seja, quando você vê compra de votos na cidade, R$150, R$200, você vê churrasquinho, vê Pix, sei lá o quê, ou seja, vê essa corrupção toda, é complicado. Foi o que eu te falei para você no início da nossa entrevista. Quando os 17 vereadores hoje não fazem um trabalho de um vereador, não fiscalizam o prefeito, não fiscalizam as obras, não fazem nada, há uma corrosão que toda a sociedade sai perdendo, independente do campo, se é direita ou esquerda. Entende? Ou seja, toda a sociedade está perdendo de Cabo Frio hoje, com uma Câmara dessa. Enfim, então é bem complicado isso. E é essa questão mesmo, né? A questão do negócio, né? A gente tem que... existem sim pessoas boas, né? Eu pensava isso antes de 2013. Pensava exatamente o que o Zé falou aqui. Já fui muito ignorante em relação à política. Eu falava assim, toda política é igual, tudo acontece. Até conhecer pessoas de verdade. Pessoas, Flávio Serafini, que a gente falou assim, se a gente sentar no chão aqui agora, tiver uma marmita, a gente vai dividir a marmita e ele vai comer com a gente. Mas se existe tomar... Entendeu? Eu falo, tipo assim, pessoas simples que estão naquele cargo ali para fazer mudança na sociedade. Elas não estão ali para se enriquecer. Porque hoje a maior parte dos parlamentares, eu faço parlamentares dentro da Câmara dos Vereadores, dentro das prefeituras, dentro do Congresso Nacional, dentro das Assembleias Legislativas, eles querem fazer o quê? Eles querem se enriquecer. Eles entram na política para ganhar dinheiro. Isso aí depende... Para se tornarem ricos. A maior parte, né? A pessoa ser um bom político independe dele ser progressista ou ser conservador. É uma questão até de formação de caráter, né? Concordo. Eu conheço pessoas de direita que são pessoas fantásticas em relação a caráter. Lógico que as visões de mundo são diferentes, né? Mas essa construção que faz o crescimento, né? Sim. Você não vai ser totalmente progressista, tem alguma ponta que você já é mais o conservador. E nem todo mundo é totalmente conservador. Sim. A gente nós somos seres que somos, né? Porque é a liberdade individual, né? Eu acho que tem a ver com isso também, as nossas escolhas, né? Claro. Enfim, eu posso ser mais conservador em relação a gostos literários do que uma pessoa no meu campo. Ou às vezes ao contrário, às vezes uma pessoa escuta mais música do campo. Só mais uma pontuação. Esse toma lá da cá existe porque existe necessidades. A fome, a vaidade, as ambições, independente de nível, porque às vezes tem um cara pobrezinho que tem uma necessidade do prato de comida, mas tem outro lá que tem uma necessidade de algo mais, mas entendeu? Eu penso, então, Zé, que passa muito pelo indivíduo, a questão da mudança, o indivíduo ele tem que despertar para a mudança. Então a pessoa porque tem que o político ele honesta, é reflexo também do que é a sociedade, essa pelo menos é a minha percepção. É honestidade. As pessoas têm que despertar. Elas têm que despertar. Tem que despertar, isso mesmo. Eu compreendo isso. Entendeu? A gente vê lá os exemplos que nós temos da segurança pública comunitária. No nosso bairro, nós temos mais de 900 pessoas participando, onde as pessoas pegam o artigo 144 da Constituição Federal, que fala que segurança pública é obrigação e dever do Estado, mas é participação de todos. Não dá para se fazer algo sem ter a participação. Claro. Você Debater, tem que cobrar. você tem que assumir o protagonismo. Está faltando orçamento participativo também. Qual é a cidade que nós queremos? Então, Lucas, sobre educação, tá perfeito. Zé, excelente. você Sempre as suas participações são incríveis. E aí, o Brasil, né, o país, o futuro, né, que a gente educação, né? É engraçado isso, né? Porque às vezes parece ser meio clichê quando a gente fala que a educação é realmente a moda transformando a sociedade, e é realmente, né? O que cria consciência ambiental, educação ambiental. O que vai criar a questão, que você acabou de falar, da questão de segurança social, quando as pessoas tiverem uma noção coletiva. Isso vai passar por onde? Pela educação. Que ela pode estar sendo formada onde? No ensino fundamental,
desde os primeiros anos de E vida. até educação financeira, né? Tudo. Isso, educação financeira, né? Que o Eduardo Moreira dá direto. Você fala assim, cara, os Ótimo, caras que às né? vezes é R$50, R$60, os caras conseguem ficar milionário daqui a 3, 4 anos, 4 anos, daqui a 10, 20 anos. Ou seja, uma questão que hoje as pessoas se adoecem com a questão financeira. Então, Sim. se tivesse realmente economia, aula de economia, de tudo dentro do colégio, seria melhor. Ou seja, você vê uma população endividada e a pessoa que está endividada, ela está pensando o quê? Na sobrevivência. É verdade. A maior parte das vezes está pensando o quê? O que ela vai comer amanhã? É isso. Ela não está pensando em sair, não está pensando... Cara, ela está pensando que ela vai comer. Ou seja, isso é grave. A gente tem fome em Cabo Frio. Hoje, segundo o IBGE, hoje em Cabo Frio... Quer dizer, lógico que são dados nacionais, a gente trouxe para a realidade local, mas em torno de 8 mil pessoas passam fome nesse exato momento na cidade de Cabo Frio. Quando a gente fez a questão da ONG de combate à fome, né, que é apartidária completamente, tem pessoas de direita e de esquerda dentro dessa ONG... Claro. A gente viu que foi na época da Covid que estava aumentando mais ainda, ou seja, a gente viu lugares em Cabo Frio que as pessoas não têm banheiro. Ou seja, você entra na casa da pessoa, a pessoa não tem banheiro. É uma mãe, normalmente, a maior parte das vezes é mãe solo, com 3, 4 crianças, uma necessidade absurda de tudo. Então, isso é difícil, né? Agora, em relação à educação, voltando aqui, a gente recentemente também ganhou, inclusive, um edital do MEC, né? Mas antes disso, a gente criou um pré-vestibular social, Conceição Evaristo, no CEP 458, ou seja, na periferia, no Jardim Esperança, para mais pessoas ascenderem à universidade pública. É o CEP Hermes Barcelo? Hermes Barcelo, exatamente. Perfeito. Saiu uma última dado do IBGE, pessoas que têm graduação no nível superior no Brasil recebem até 3 vezes mais do que uma pessoa não tem um nível superior. Então, o que a gente quer botar? A gente quer botar mais pessoas na faculdade, né? 6, 7 alunas já conseguiram. Esse ano, se Deus quiser, a gente vai bater recorde também de alunos e alunos que conseguirem ascender à universidade pública. Ou seja, quanto mais pessoas estudando, melhor para a nação, né? Isso desde o ensino fundamental, que a gente está falando da questão da consciência ambiental, da questão de segurança, até universidade pública, a pessoa ter uma função de cidadão realmente... Porque é isso, né? Quando a gente... Tem uma questão que falam de câncer, né? A questão do câncer. Hoje o câncer é uma epidemia. As células cancerosas são células normalmente individualistas. Ou seja, se você vive numa sociedade e não tem um pensamento coletivo do melhor, não só o seu melhor da sua família, que normalmente as pessoas pensam assim, né? Melhor para mim, para minha família o próprio umbigo. E o problema do resto não está nem aí. Se as pessoas tiverem mais consciência coletiva, realmente o mundo vai ser muito melhor e isso passa diretamente pela educação. Não só essa educação formal, mas a educação de vários níveis, né? Lucas, nosso programa... É assim, muito pouco, uma horinha já passou, né? E assim, eu vejo que a gente precisa ter na Câmara Legislativa, que é a Casa do Povo, pessoas com a sua capacidade, pessoas que possam aí realmente estar debatendo a cidade, com visão diferente. Nós temos realmente visão diferente, mas assim, é uma ideia de construção, porque a gente dialogando, a gente cede um pouquinho ali, cede um pouco aqui, e a gente constrói aí um bem comum e melhora a cidade se desenvolve, as pessoas melhoram, né? Então assim, eu fico muito grato, muito feliz aí por tê-lo aqui no nosso programa, Zé, né, o Lucas, porque realmente é uma pessoa que tem conteúdo e esperamos tê-lo aqui mais vezes. Tá bom? Aqui nós temos assim, nós ouvimos a todos, essa é a premissa do nosso programa, é abrir e ouvir e não fazer segregação, porque nós entendemos que se a gente quer construir uma cidade melhor, a gente não deve criar muros e sim pontes, né, que nos conectem. E, então, assim, muito obrigado. Eu gostaria que o Zé fizesse a entrega aí da caricatura, mostrar como olha ficou. Que legal. Tem a caricatura que já mostrei aqui. Ih, caraca, deixa eu ver. Olha que bonito. E mais uma aqui é ele conversando com o mundo que está meio desamparado aqui, o meio ambiente aqui, ó. Então, aqui. A gente tem que cuidar do mundo, meu amigo. Principalmente para as futuras gerações, né? Para que tudo nessa região se transforme quando a gente fala do mundo, a gente fala, começa aqui, né? Em Cabo Frio, claro. Né? Eu tenho esse pensamento, é verdade, a gente às vezes pensa em querer mudar o mundo, mudar o país, mas a mudança começa no nosso bairro, na nossa cidade, né? Na nossa rua. E o vereador, né? Eu acho que é o político, tenho certeza, o político mais importante, que é o político que está mais próximo ali do povo. Então a gente tem que ter realmente uma atuação muito forte nessa parte. Como é que ficou do Rafael? Do Rafael aqui, eu vou entregar aqui, o meu amigo. O Rafael está aí, obrigado, Rafael, um grande amigo.
Lucas, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite do Talk Show. Aproveito aí para que você faça suas considerações finais, deixe seus contatos, tá bom? Muito obrigado. Obrigado você, Paulo Carneiro, por esse convite, né? É sempre bom dialogar também, a gente sempre se coloca à disposição, inclusive já fiz vários debates com pessoas do campo da direita, e é engraçado, né? Como as pessoas, às vezes, criam mitos, né? Ou seja, as pessoas criam arquétipos. E aí, esses mitos, esses arquétipos, você corta, você cria muros para esse diálogo, para essa conversa, né? A gente está à disposição de conversar com qualquer pessoa, inclusive. Agradeço o seu convite hoje, o Zé que está aqui presente, o Rafael que está filmando, o Vorton que está lá na sala de operação ali também. Todas as pessoas que nos assistiram até agora, as pessoas que vão vir mais tarde também, quando estiverem chegando no trabalho, nos seus lares e tudo. E a gente deixa realmente isso para a população de Cabo Frio, né? A gente quer uma cidade melhor, quer uma sociedade melhor. A gente está aqui para lutar pelas pessoas, pelo mandato Flávio Serafini, inclusive. A minha rede social é lucasmiller.ocean. Qualquer pessoa que manda mensagem, eu estou respondendo. Legal. Nunca parei de responder. Lá pode mandar mensagem que eu passo o WhatsApp também. Enfim, tem várias essa semana. Estou cheio de pauta, ainda cheio de denúncia para fazer da questão da Orla de Tamoios, né? Que teve a questão do incêndio lá, a questão da Fazenda Campos Novos. A gente também está no Ministério Público Federal. Tem várias denúncias, né? Várias coisas que a gente está lutando. Esse ano foram... acho que foram umas 15 ou 20, no passado foram quase 30 denúncias. Foi até engraçado, né? O procurador federal chegou para mim outro dia e falou assim: Lucas, você bateu o recorde do Rio de Janeiro, do interior do estado do Rio de Janeiro, em relação a denúncias, né? Então é exatamente isso. E, além disso, trazer investimento, como eu disse, né? A gente já trouxe mais de 7 milhões, talvez esse ano em 10 milhões de... Não é retórica, ação, né? 10 milhões de reais para Cabo Frio, né? Para a região dos lagos também, São Pedro da Aldeia, Araruama, que a gente disse. Enfim, então é isso, né? As pessoas que não me conhecem criam arquétipo. Teve até uma amiga minha que se tornou amiga minha, né? Lucas, eu imaginava uma pessoa completamente diferente do que me falavam, depois de conhecer você, realmente, se tornou minha amiga, né? Recentemente, eu fui na feira domingo agora, né? Eu sempre vou na feira também comprar as coisas orgânicas e tudo. Aí chegou um cara bolsonarista mesmo, aquele fanático mesmo, né? Chegou e falou assim, minha esposa é de direita, mas gosta de você. Falou que na próxima eleição vota em você. Aí ele falou assim, eu não tenho... talvez eu não vote em você porque eu sou bolsonarista. Ele falou assim na cara dura, assim, né? Eu falei assim, tá, mas me apresenta então, de repente, a um candidato que faça isso, sei lá o quê. E ele falou assim, não tem. Então, tipo assim, lógico que deve existir, né? Mas em relação, eu tô falando assim, a questão do diálogo, né? Claro. Eu não te conheço, a gente tá se conhecendo agora, né, Paulo? Mas nos conhecemos hoje, com convívio, com outro diálogo também, de repente eu falo, então vota no nosso amigo Paulo Carneiro. E é isso, tipo assim, ou seja, são pessoas melhores para ocuparem a Câmara. Claro. Pessoal, a população sempre tem opção. Sempre tem opção. Fala assim, na Câmara... Pessoal, sempre tem opção. Igual, exatamente. Né? Você tem opção para botar o deputado certo na LERJ, você tem opção para botar o deputado certo no Congresso, tem opção para botar os vereadores e vereadoras certas também na Câmara de Cabo Frio, né? Cabo Frio não tem vereadora, isso é absurdo, né? Não tem uma mulher na Câmara de Vereadores. Então isso é um caos. Prefeitura é a mesma coisa, a gente quer mudar. Enfim, então é isso. Fica aberto o convite também para quem quiser conversar, a gente está disposto a um diálogo. Valeu, pessoal. Agradeço a audiência. Compartilhe o link do programa para que alcancem mais pessoas. Fiquem ligadinhos na programação Talk Show dos Lagos, da Jovem TV. Até a próxima, vai dar tudo certo!